os judeus não somos proselitistas, não buscamos que as pessoas se convertam ao judaísmo, mas isso é muito paradoxal, porque se supõe que os judeus têm esse papel de difundir o nome de Hashem em todo o planeta. Como vamos fazer isso, se não somos proselitistas? E a segunda pergunta, digamos que uma pessoa que não é judia chega à conclusão de que a Torá é verdadeira, ela pode ser proselitista, ou seja, ele pode começar a difundir da forma que o judeu não faz. Todas essas perguntas são muito enigmáticas, mas críticas, porque a nossa geração é a geração em que essas plataformas finalmente estão nos permitindo expandir a mensagem que Israel manteve encapsulada por milênios. Tenho um convidado que, na minha opinião, é o maior especialista da América Latina em leis noéticas, e é o rabino Ariel Groisman, que, para quem não conhece, ele é um dos rabinos do Templo El Paso. Ele é diretor de centros de estudos noaíticos. E vou deixar todos na descrição deste vídeo, com todos os links para que vocês possam acessar as redes sociais. E também poderão se comunicar com o rabino Groisman, quem quiser. Rabino, seja bem-vindo à nossa página. Shalom, shalom, muito obrigado, estimado Yaakov, e a todos que assistem a este vídeo em Filosofia Judaica, o canal. Como se explica essa tensão? Ou seja, nós não somos proselitistas, acho que a maioria das pessoas entende isso. Se uma pessoa já tentou se converter ou sabe que não é tão fácil assim. Mas então, como esse papel é cumprido? E depois gostaria que você também pudesse entrar e explicar se no sistema do judaísmo um não judeu, ou seja, um não ágida, pode ser proselitista? Claro. Por supuesto. Na verdade, a divulgação das ideias não ágidas é o oposto do proselitismo. Se por proselitismo entendemos convencer adeptos para atraí-los para a nossa ideologia, que pode ser religiosa, política, de qualquer natureza. É o contrário, porque a difusão das ideias não ágidas do sistema monoteísta. O universal da Torá se baseia unicamente em explicar e expor os fundamentos, as ideias e as práticas que a Torá tem para todos os seres humanos, e formando um pacto divino somente com isso, e confiar no conteúdo, que o conteúdo vai ser todo o resto. Assim como Abraão fez, Abraão descobriu sozinho o monoteísmo há 3.700 anos, como narra o Maimônides nas Leis contra a Idolatria. Na sua primeira abordagem, onde ele mesmo observava a natureza e fazia perguntas, chegando a conclusões. E essas conclusões, essas observações, ele compartilhou com seus semelhantes. E aqui acontece a maravilha. Assim como acontece com as moedas, as ideias funcionam do mesmo jeito. A moeda genuína e autêntica substitui a moeda falsa, as ideias autênticas substituem as ideias erradas. E assim a idolatria é classificada na Torá como um grande erro, e a grande verdade substitui o grande erro. Consequentemente, compartilhar, divulgar, tornar agradável e acessível, facilitar esse conteúdo para as pessoas, não quero convencê-las nem trazê-las para o mirradim, é o oposto disso. Damos ferramentas para que a pessoa reflita, observe e, se ela quiser, pegue o que quiser, quando quiser. E começa a descobrir ideias, questões, aspectos da natureza, da vida, do seu vínculo, do seu significado na vida, que até então não conhecia. Ou seja, proselitismo não existe sim divulgação e comunicação de ideias, que é algo diferente, e confiar que as ideias farão o resto. Muito interessante. Rav, ou seja, quase existe uma dialética de estamos convencidos de que a ideia é correta e por isso não há necessidade de empurrá-la ou de tentar usar artimanhas. Como pode acontecer em partidos políticos ou religiosos onde tentam te vender uma ideia? Sim, me parece correto, porque o judaísmo realmente coloca tudo sobre a mesa e diz, prove e veja. Ou seja, Ravi. Do leque de crenças, que realmente existem 1000 crenças, cada um diz, a minha é a verdadeira, e eu vou querer te convencer. Ficar em cima de um pedestal e indicar essa postura, isso precisa ser completamente erradicado. Pelo contrário, respeitando cada ser humano, sua livre consciência e escolha, confiando que ele vai descobrir o que propomos de alguma forma, e que ele mesmo faça a experiência de descobrir, que investigue, que abra portas e abrir para as perguntas, mais do que dar respostas para as suas dúvidas, temos que dar perguntas e convidá-los a observar. Com isso já está ótimo.
e isso se conecta com o público. Vocês sabem como um judeu responde a uma pergunta com outra pergunta? Mesmo quando nós, judeus, conversamos, às vezes temos tons de pergunta. Mas quero resumir para o público aquela fonte que o Rav Greisman mencionou sobre Maimônides, que diz que Abraão chegou ao conhecimento do monoteísmo pelo raciocínio. Ele pensou, será que é o sol? Mas o sol se esconde, não é? Então, será que é a lua? Será que é o fogo? O fogo se apaga. E um processo intelectual que o levou à conclusão de que existe uma razão das razões. E assim, por isso que a ideia vai triunfar, eventualmente, quando todas as outras caírem. Minha próxima pergunta é, Ravi, uma pessoa que não é judia, ela tem essa faculdade. Então, além de estar no mesmo processo que a própria Torá respeita de cada ser humano, ela tem, digamos, permissão ou proibição de ser proselitista? Em que sentido, em que ponto se encontra o não-judeu? Na verdade, o privilégio e o dever moral de fazer isso? Porque se o judeu tem que fazer isso em relação aos deveres morais universais como seres humanos dos não-judeus, muito mais ainda o não-judeu. Para si mesmo, isso com certeza é o fundamento de compartilhar o sistema moral universal. E eu destaco a palavra sistema, porque não é apenas uma questão de crenças monoteístas e de coração, mas sim um sistema prático que tem a ver com a palavra sensibilidade. Sensibilidade em relação aos seres vivos, sensibilidade em relação ao patrimônio do próximo, ao corpo do próximo, ao gênero do próximo, à sociedade como um todo. Então, com certeza, é um dever moral de cada um fazer isso, né? Ajudar e facilitar esse conhecimento. E aí começa e aí termina. Agora, não ser profissional na arte de difundir o monoteísmo da Torá. Isso deve ser feito por profissionais, rabinos ou especialistas experientes, capacitados e iniciados há anos ou décadas nesse assunto. Mas cada um desses níveis pode ajudar. Mas também é importante que o mesmo sistema de proselitismo e de missionarismo que serve na literatura, nenhuma dessas ferramentas nem formatos serve para o monoteísmo. Por quê? Digo isso porque muitos se sentem tentados a comprar qualquer livro, como Torah Temet ou livros apropriados. Ao começar, vai abrir a Bíblia, ler e fazer missão dizendo o que acha. Isso é clássico da literatura. Estamos falando então, portanto, de deixar-se ajudar por aquelas instituições judaicas ou não tão ágeis que têm trajetória no assunto, para saber como facilitar. Além disso, depois mostraremos alguns livros que vocês podem adquirir para estudar e compartilhar essas ideias. Sim, ajudam, mas principalmente o esquema do missionarismo. Isso precisa ser exterminado, senão, olha, aprendi isso, me serve, e aí, o que você acha? Além disso, quero citar um exemplo sobre práticas não ágeis. É o exemplo dos ônibus de turismo. Em qualquer cidade grande, há ônibus de turismo que sempre fazem o mesmo circuito. E cada pessoa pode subir nesse ônibus em qualquer parada clássica de turismo. E no fim das contas, não importa onde ela suba, vai terminar no mesmo lugar. Ou seja, todos vão dar a mesma volta, não importa onde comecem. Minha sugestão é começar pelo que é mais fácil. Não começar onde vai haver resistências, críticas, a família, essas coisas, começar pelo mais fácil. Por isso, o senso comum geral não vai oferecer resistência. Por exemplo, o conceito de tzedakah, de solidariedade ativa, ter em cada casa um cofrinho de tzedakah, de dinheiro, e distribuir nos refeitórios comunitários, hospitais ou escolas da cidade. Quem vai se opor? Quem se opuser dará uma lição, pois isso é lei, não só piedade. Adquirir um exemplar da Constituição Nacional e o regulamento das leis de cada país. Isso é um dever. Isso não é só piedade exemplar. É cumprir a lei em situações práticas, não apenas piedade. Da mesma forma, as pessoas que têm sensibilidade, inscrever-se em instituições de defesa dos animais e advogar por isso, também é lei, não é apenas piedade. Ou seja, por que necessariamente começar com os versículos que são contraditórios e iniciar toda essa diatribe clássica de experiências? Que a pessoa veio, pois inevitavelmente alcança o monoteísmo natural após muitos ciclos, mas ele tem que romper isso, desaprender e começar a entender que isso é um sistema moral universal que tem a ver com a prática, não somente com as crenças. Vem para mudar e impactar a realidade com várias formas de abordagem. Rob, você disse algo interessante. Coincidentemente, estudei isso hoje com meu pai. Encontrei um manuscrito, né? Uma impressão do começo de 1700, onde Anderson,
que foi um dos fundadores da maçonaria, ele escreveu algo parecido com o que você disse, e escreveu a palavra não ágida em inglês. Estamos falando de uma fonte muito antiga, e ele também parte desse ponto aqui. Nessa ideia universal, não existem religiões. Até mesmo a Constituição deve ser considerada também uma fonte válida de conhecimento. E isso se conecta muito com o que você disse, Rob, muito interessante. Então, que livros você realmente recomendaria para isso? Como se familiarizar? Porque você diz, né, que o não águida, que chega muitas vezes, chega justamente porque rompeu o esquema da idolatria. Então, sai dali, floresce, e por isso o natural, na verdade, sim, é começar por aí. Mas então, qual outra alternativa, Rob? Por onde? Qual comum? Qual é essa outra analogia? Ponto de ônibus onde o não-judeu poderia começar. Então, Há um livro que vou recomendar e também canais de estudo e de grupo, mas se me perguntassem, existe um único livro que eu compraria durante um ano de não agismo, não mais que um, qual eu compraria e qual estudaria para mim e depois compartilharia? É este, Os Sete Caminhos do Amor, da Vida, do Propósito e da Serenidade, do espanhol. É, até agora, pelo que entendi, o livro que resume de forma muito didática, mas também muito moderna e profunda. Abrange as ideias principais do que é o pacto, não ágil. Está em espanhol, faz apenas um ano que está em espanhol. O livro tem 10 anos, foi escrito pelo rabino Dober Pinson, um grande místico e rabino dos Estados Unidos. E agora há outra edição e está em todos os idiomas. Este livro é aquele que, se eu tivesse que comprar um, este livro é o que é acessível a todos, compreensível para todos. E cada um vai encontrar algum reflexo, inclusive com exercícios práticos, exercícios espirituais também, então este é o livro. Junto com isso, o que eu sugeriria é que as pessoas, quando começam a descobrir o monoteísmo, pensam que estão sozinhas no mundo e que isso só acontece com elas. Na verdade, é um fenômeno já profetizado por Isaías e Jeremias, mas que ocorre em nossa geração com milhões de pessoas. Então, para temas coletivos, existem soluções coletivas, por que ser individual? Por que querer reinventar a roda? A ideia é se juntar a grupos não rígidos de instituições judaicas ou instituições não rígidas, que já vêm se desenvolvendo há décadas nesse sentido. Lá vocês terão orientação, acompanhamento, facilitadores, ferramentas didáticas além de ânimo, espírito e sentimento de pertencimento. Para que a pessoa não se feche nisso, porque no começo descobre, isso acontece comigo, só comigo, não, acontece com todo mundo a mesma coisa. A maioria, ao menos no Ocidente, que se aproxima da Torá, traz experiências, obstáculos e desafios semelhantes. Então, já existe toda uma estrutura, um esquema de como superar as primeiras dificuldades, como orientar e acompanhar nesse processo. Assim como Abraão passou dos 3 aos 40 anos, descobrindo até cristalizar o monoteísmo absoluto e começar a difundir. Cada pessoa tem seu tempo, consequentemente, se a gente mesmo tem um tempo determinado, o outro também tem um tempo determinado. E confiar nas ideias, que as ideias autênticas vão substituir as ideias erradas. E cada um tem sua liberdade de escolha, respeitando o nível de hipóloga, e cada um tem um nível de aproximação e um tempo determinado. Portanto, nossa visão começa e também termina na liberdade de escolha do próximo. Não querer insistir, não querer enxergar, isso é um erro. Não precisa vender. Ele se vende sozinho. Expor ou ajudar aqueles que sabem como fazer e conectar as pessoas que estão interessadas com quem sabe fazer. Isso é um dos pilares da divulgação evangélica. Muito interessante, faz mais ou menos um ano que saiu um livro muito crítico, a propósito, sobre o movimento não ágida, Rachel Feldman, que por um lado ela faz esse tipo de crítica. No geral, é um livro muito hostil em relação ao movimento não ágida, mas é muito compassivo com as pessoas que querem essa conexão com o judaísmo, mas se sentem sozinhas, e aí está o paradoxo. Justamente o movimento é o que vem para solucionar isso. Então, aí, como você acabou de explicar, por isso essa tese crítica ao movimento não ágida falharia. A virtude é que justamente é um movimento. O movimento implica tensões de todo tipo, autoridades de todo tipo que vão se alternando em diálogo, e isso é exatamente concordante com o princípio não ágida de unidade. Na diversidade tem que haver diversidade, e toda vez que há diversidade, há tensões e disputas. É natural que seja assim, mas não é um erro que seja assim. Esse é o efeito buscado da Torá, a unidade na diversidade. Então, o movimento faz justamente isso, né? Há avanços, retrocessos, diferentes visões, e está muito certo que seja assim. Claro, ninguém espera que seja uma religião monolítica em todo o planeta.
Não sei que judeu já propôs isso, isso não existe. As pessoas tendem a pensar nisso como uma religião, e aí está o erro. Não se enquadra como uma religião, se enquadra como um movimento moral universal de ideias e de práticas para todos os seres humanos. Obviamente, não há comparação para isso, porque qualquer ideologia, ou qualquer religião, ou qualquer filosofia vem nutrida de um campo determinado e também propõe dicotomias. Isso é algo, uma mensagem totalmente revolucionária, aplicável a cada pessoa, atemporal, em cada momento, em cada lugar, em cada continente, sem diferenças de nenhum tipo. Todo ser humano se aplica ao pacto do arco-íris dentro das ferramentas didáticas. Não necessariamente é preciso começar com a Torá, o Pentateuco e os profetas. Há muitas coisas diferentes. Se estamos falando de adolescentes e crianças, eu daria isso de presente para eles. Isso nada mais é do que um prisma, obviamente, que refrata e difunde a luz nas cores do arco-íris. Explicar a ideia do arco-íris e sua diversidade de valores por meio de um prisma. E assim, diferentes ferramentas didáticas que podem ser aplicadas a adolescentes, adultos, que não necessariamente é mostrar um versículo ou mostrar contradições ou que deve aplicar. Sair disso, tirar a máscara disso, se desestruturar disso e começar com algo absolutamente novo. Como uma curiosidade da minha posição como engenheiro, que um dos grandes físicos que falou sobre o tema do prisma foi Isaac Newton, que também escreveu amplamente sobre as leis não rígidas. Só como uma curiosidade, né? Isso também está presente. E o fato de que o arco-íris representa isso também não é novidade. Não é como se o Ralph Graves estivesse inventando isso. Textos muito antigos, né? Judeus dizem isso, nós... Que viemos do lado místico. O fogo também tem 7 cores, o fogo que queima e o fogo que ilumina, e também uma fogueira e uma reunião ao redor da fogueira com o fogo mostrado. Também é um elemento didático a esse respeito. Não espero que a pessoa do Lano saiba tudo isso, mas que procure orientação com quem entende. E se comprometer com isso e assumir o dever moral e espiritual de poder iluminar, de fato. E Deus prometeu a Abraão que sua descendência, os filhos espirituais de Abraão, não seriam apenas do povo de Israel. Já que Abraão foi pai de uma multidão de nações monoteístas, as almas que Abraão fez em Harã foram aquelas que ele converteu ao monoteísmo, fez com que descobrissem seu monoteísmo inato. Consequentemente, assim como as estrelas, além de iluminarem na penumbra da noite, têm a função de orientar a pessoa durante a noite. Se não sabe onde é norte ou sul, está perdido no deserto. Observe as estrelas, como as 3 Marias, para se orientar e saber para onde ir. Da mesma forma, cada pessoa tem força moral e espiritual suficiente para ajudar o próximo a se orientar espiritualmente, especialmente em uma geração em que há tanta desorientação, tanta crise de valores e de identidade e tanta distração espiritual. Aqueles que se aproximam da Torá veem diferentes opções, muitas delas mal intencionadas, muitas delas com boa intenção, mas equivocadas. Cada um pode ser uma estrela espiritual para o outro? Sim, e Rafi, talvez isso fique para uma próxima conversa algum desses dias. É que os líderes não ágidas realmente têm dificuldade, e essa é uma reflexão que está sendo escrita sobre isso. E talvez para você isso não seja novidade, mas o líder judeu, historicamente, é porque sabe muito, então, como sabe muito, sabemos que é um líder. Porque nós valorizamos o conhecimento em outras religiões ou em outros sistemas. É o carismático, que não necessariamente precisa saber muito, mas como tem carisma, então o líder não ágida está entre esses 2 mundos, onde há pessoas que seguem pelo carisma, mas o líder não ágida precisa conhecer o conhecimento dos sábios de Israel, então é algo muito amplo, e eu realmente percebo essa, digamos, tensão que eles precisam enfrentar, mas não sei se querem comentar algo, mas em geral, talvez isso seja para outra conversa. E além disso, um terceiro elemento fundamental, que em hebraico se chama temor celestial ou conduta rigorosa. Sob o código noaíta não se pode pregar o que não se pratica. Sem dúvida, isso vamos conversar em outra palestra. Como deve ser a formação do líder noaíta, tanto no estudo quanto na prática. Como transformar sua vida para ser exemplo, e que o modelo e o exemplo são as melhores ferramentas para poder difundir. É como um perfume que envolve a todos, e isso é válido para cada pessoa. Mesmo aqueles que não têm grande sabedoria ou não têm grande carisma, mas sim através do modelo e do exemplo, podem alcançar o próximo.
Claro, e isso, Raf, também é algo que concorda muito com as. E você mencionou isso meio que nas entrelinhas, que as problemáticas do não águida não são apenas, bom, eu quero que todo mundo seja monoteísta, vou começar a distribuir panfletos, que é nível família, nível vou brigar com minha esposa, que não é não águida, e nossos filhos. Vamos educá-los com a religião dela ou com o monoteísmo? E esses microproselitismos se refletem em tantos espaços, que foi por isso que eu disse. As redes estão na descrição para vocês encontrarem Raf Groisman, que já foi atendido. Não é para soar ofensivo, pelo contrário. No judaísmo, os cabelos brancos são símbolo de algo bom. Apesar da minha idade, o Raf Groisman tem o mesmo tempo de experiência sobre não ágidas. Vocês podem procurá-lo com essas informações. Claro, e nosso esforço também se une a diferentes esforços de várias partes do mundo, de rabinos com trajetória de décadas na divulgação dos não ágidas. A experiência e a trajetória cumprem seu papel. Então, convidamos a todos para que se unam aos grandes movimentos não ágidas que existem no mundo, em cada idioma, e também aos conteúdos já elaborados. Já temos mais de 40 anos em geral, o povo judeu de divulgação ativa, não ágida, há muita experiência. E as pessoas agora já recebem tanto conteúdos em livros, quanto em vídeos muito mais elaborados, e também sistemas e métodos de divulgação. Devemos aproveitar a era de ouro da divulgação não ágida e nos engajar ao máximo. Também, como dissemos antes, a ideia boa substitui a ideia ruim, então confiar nas ideias, que com as ideias se alcança. Sim, e para finalizar com o que você disse, lembrei desse livro. Rolf Schumann me deu. Talvez você conheça, fala sobre isso, e a introdução é assim, sobre o fato de que os judeus, por não serem proselitistas, parece que nosso papel não faz sentido, mas justamente ele diz, reitera uma e outra vez, são para o público. É como uma coletânea de quando o rebelde Uvavitch falou sobre as leis noaíticas e que falou muitas vezes, como vocês podem ver, mas... E me parece que isso é só uma seção do que tanto menciono. Mas ele enfatizou muito que é verdade que não somos proselitistas, exceto no tema das leis noaíticas, e que cita o Tosafot e o Rambam. E então, é como se eu não quisesse dizer que sou proselitista, mas objetivamente eu tenho muito interesse que o mundo seja monoteísta, eu quero que este mundo seja melhor, então eu só queria deixar essa bomba pessoal no final. E bom, se você quiser deixar alguma mensagem para encerrar... Claro. Fomos prometidos na Torá, por todos os profetas e servos de Israel, especialmente por Maimônides na lei, especificamente na lei de difusão não ágida. Quem se submete a isso certamente tem recompensa garantida. Neste mundo e no mundo vindouro, com alegria, com prosperidade, com plena espiritualidade, com transcendência neste mundo. Vai participar na época do Mashiach, vai participar na época da ressurreição. No mundo também, porque impacta o mundo e muda para melhor. E com isso, todas as recompensas neste mundo e no mundo vindouro são merecidas. E a pessoa vai se sentir íntegra, que está fazendo o correto, que nada mais, nada menos do que fazer o certo. Obrigado, Raf, e a todos que nos assistiram. Podem contatar o Raf pela descrição. Abraço a todos. Muito obrigado, Yaakov, e a toda a abundante audiência de filosofia judaica. Continuem avançando no estudo e na prática com alegria, com abundância e com sorrisos. Amém. Amém.